É um dia comum, um garoto jovem do ensino médio chamado Takashi está meio deprimido porque a sua paixão de infância chamada Rei, que uma vez prometeu se casar com ele, se distanciou dele. Mesmo ele se vendo todo dia, é como se ela estivesse muito longe. Por alguma razão, ela também repetiu uma série, e é por isso que eles não estão nem mesmo na mesma classe mais. Uma garota de cabelo rosa chamada Seiya Takagi chega e começa a insultar ele, dizendo a palavra estúpido, embora ele não podia ligar menos pra ela naquele momento. Mas então algo acontece que balança sua atenção. No portão da escola tem um sujeito estranho tentando entrar. Um grupo de professores está dizendo para ele sair. Um deles até tenta afastar o homem, mas quando ele é mordido, ele se transforma em um morto-vivo violento e ataca os outros professores por isso, infectando eles com esse vírus zumbi também. Takashi viu tudo e ele sabe que as coisas vão ficar bem tumultuadas a partir de agora. Ele rapidamente corre até o Rei e diz para ela sair com ele, embora ele não tenha explicado exatamente a situação. Ela fala de volta e não escuta ele, mas quando Takashi acerta ela, de repente ela e o namorado dela, Hasashi, começam a escutar. Enquanto isso, a situação é anunciada para a escola inteira e o pânico toma de conta. Estudantes estão chutando e empurrando uns aos outros enquanto eles tentam desesperadamente escapar da escola. Pouco depois, a maioria desses estudantes são infectados e a cena se torna um pesadelo. Alguns empurram seus amigos para os zumbis, enquanto outros estão completamente devastados. Vendo a situação, Takashi, Rei e Hasashi vão para o teto e de lá eles testemunham o estado brutal da cidade deles. Forças especiais também são vistas. O trio foi confrontado por um zumbi enquanto iam para o teto, e em uma tentativa de proteger Rei, Hasashi acabou sendo mordido. Takashi matou aquele zumbi acertando o taco na cabeça dele, mas Hasashi já começou a se sentir doente. Ele pede ao Takashi para empurrá-lo da ponte, para ele pelo menos morrer como um humano. Enquanto Rei tenta evitar que Takashi mate ele, Hasashi se torna um zumbi, e Takashi instantaneamente mata ele com aquele taco, antes dele poder machucar Rei. E aquilo foi meio doloroso para o Takashi, porque o zumbi que ele matou costumava ser o melhor amigo dele. Rei culpa Takashi e chora, mas eventualmente se desculpa e pede para Takashi ficar com ela. E foi nesse dia que Takashi abraçou a garota que ele amava pela primeira vez em um longo tempo. Aquela garota do cabelo rosa, chamada Seiya, se junta com um amigo de Takashi, chamado Hirano, enquanto eles desesperadamente fogem dos zumbis. Mas sempre que Hirano sugere uma ideia, Seiya imediatamente cala ele e diz o quão estúpido ele é. Rei entra em contato com o pai dela usando o celular de Takashi, mas ele informa ele sobre o completo e total caos que está em todos os lugares e diz para eles saírem dali, então os dois começam a se mexer. De volta à sala de enfermagem, a deslumbrante enfermeira da escola chamada Shizuka é salva pela beldade silenciosa chamada Saeko. Ela é a presidente do clube de Kenjo, portanto ela consegue lidar com esses zumbis sem problema nenhum. Nesse ponto, Takashi e Rei criaram um plano que envolve usar a mangueira d'água. Eles usam a água para restringir os zumbis e criarem uma rota para escaparem lá de cima do teto. No caminho, Rei pergunta para Takashi sobre o destino deles, ao que o Takashi responde que eles vão voltar para as casas deles, para se encontrarem com suas famílias e, claro, ajudar outros sobreviventes ao longo do caminho. A parte sobre chegar nas famílias deles é especialmente importante no caso de Takashi, porque sua mãe é uma professora do ensino básico, então ela provavelmente está em uma situação similar agora. Enquanto Seiya e Hirano estão usando as coisas que eles acharam na oficina para evadir os zumbis, Seiya percebe algo crucial: os zumbis respondem apenas a sons e não podem ver. Enquanto isso, Shizuka e Saeko têm que pegarem a chave do carro na sala dos funcionários. Seiya, por outro lado, só usou uma furadeira para destruir um zumbi e está meio aterrorizada com isso. E é aí que Takashi, Rei, Saeko e Shizuka chegam na cena. Seiya tenta fingir uma postura, mas acaba chorando. Mais tarde, todos os seis pensam em uma maneira de escapar. Eles vão pegar um ônibus e passar pela escola. O objetivo deles é primeiro ter certeza que suas famílias estão bem, e então encontrar um lugar seguro. Embora certamente não ajude a moral deles, quando eles percebem que essa epidemia zumbi se espalhou pelo mundo inteiro. Enfim, um pouco depois eles se deparam com outro grupo de sobreviventes, e permite eles se juntarem também. E é aqui que Takashi tenta testar a hipótese de Seiya. Ele bravamente caminha em direção a uma horda de zumbis sem fazer nenhum barulho, e acontece que Seiya estava certa. Os zumbis apenas respondem ao som. Todos eles saem silenciosamente, mas um idiota acaba acertando sua arma em um corrimão, fazendo o maior barulho possível. De repente, todos os zumbis vão em direção a eles. Claro, eles lutam e há alguns sacrifícios, mas eles sobrevivem. Então eles encontram outro grupo de sobreviventes, e esse está sendo conduzido por um professor suspeito chamado de Sr. Shido. Rei tem uma sensação ruim quanto a isso, e não quer que ele se junte a eles, mas todos eles vão juntos de qualquer forma e finalmente alcançam um ônibus. Aqui uma briga acontece e o Sr. Shido propõe que eles escolham um líder, ou para ser mais preciso, eles apontam ele como líder. Rei seriamente não gosta disso e decide deixar o ônibus, mas Takashi imediatamente vai atrás dela. Porém, de repente, um ônibus cheio de zumbis chega batendo e separando eles do ônibus. Takashi propõe para os outros quatro que eles se encontrem depois, e os dois vão indo na frente. Os dois correm da explosão e pegam uma moto de um zumbi para saírem de lá. Enquanto o piloto
moto, Takashi se lembra de como esse pesadelo começou. Eventualmente eles chegam em um carro da polícia e conseguem uma arma e um cacetete. Mais tarde, em um posto de gasolina para encher o tanque, Takashi deixa o Ray por alguns momentos para ir na loja de conveniências, até ele ouvir ela gritando e imediatamente correr de volta. Ray foi tomado como refém por um sobrevivente. Ele começa a zombar de Takashi e Takashi acaba atirando no braço do cara para livrar a Ray. E então Ray está furiosa com a situação. Takashi diz que eles devem apenas ir embora. O barulho dos gritos daquele cara já atraiu muita atenção. Os zumbis vão dar conta daquele cara. No dia seguinte, os dois continuam seguindo em frente enquanto Takashi reflete em como, embora ainda tenha sido apenas um dia o surto de zumbis, ele já se tornou a causa da morte de alguém. Bom, para a situação, há uma sniper excepcional chamada Rika Minami no aeroporto de Kansai, que esteve atirando nos zumbis. Ela e seus companheiros estão ajudando os civis a evacuarem. De volta ao ônibus, Shido começou um culto. Seiya, Saeko, Shizuka e, claro, Hirano decidem deixá-los, mas não antes de Hirano expressar totalmente sua contida raiva pelo professor. Todos os quatro vão em direção à ponte Onbetsu, mas acabam sendo cercados por zumbis. É aí que Takashi e Ray chegam acelerando a moto e ajudando eles com a situação. Os zumbis são eliminados dentro de alguns momentos e os 6 finalmente estão juntos novamente. Agora, já que eles precisam de abrigo para a noite, Shizuka menciona o apartamento da sua amiga chamada Rika. Eles chegam lá e parece que a amiga dela deixou um veículo militar estacionado no lado de fora. Ainda há alguns zumbis espreitando ao redor do prédio, então eles dão conta desses zumbis antes de deixarem um abrigo seguro para a noite e finalmente conseguirem um pouco de paz de espírito. Eles ligam a TV para verem a situação e testemunham uma colisão entre a polícia e um grupo de idiotas que acreditam que essa epidemia é uma conspiração construída pelos Estados Unidos e o governo japonês. A situação só fica mais e mais sem esperança. Eventualmente eles desligam a TV, mas uma Shizuka bêbada aparece e começa a provocar tanto o Takashi quanto o Hirano. Mas não é só ela também, todas as garotas parecem um pouco sedutoras. Ray e Takashi discutem, mas logo se aquecem um no outro e até mesmo compartilham um beijo. O que impediu eles de irem além foi os latidos de um cachorro e a horda de zumbis por conta daquele barulho dos latidos. Eles olhavam pela varanda enquanto as pessoas continuam sendo infectadas. É um dilema difícil, porque Saeko disse que eles não podem usar as armas para fazer mais barulho também. E é algo bem deprê, porque é apenas um pai e sua filhinha tentando achar abrigo. Esse pai bate na porta de alguém e desesperadamente solicita que deixem pelo menos sua filha Alice entrar. E depois de continuar incomodando, o pessoal ali finalmente abre a porta, apenas para acertar o homem no peito e deixá-lo do lado de fora para morrer. A paranoia era bem real. Alice chora fora da casa, enquanto seu pai gradualmente perde sua vida e os gritos dela acabam atraindo zumbis. Vendo isso, Hirano usa suas habilidades extraordinárias de sniper para derrubar os zumbis da varanda. O homem simplesmente não podia deixar a garota sozinha. Takashi e as garotas não têm outra escolha a não ser se prepararem para sair desse lugar. Enquanto Takashi sai na sua moto para resgatar Alice, eles carregam todas as coisas para o veículo militar e ficam prontos. Takashi coloca uma flor no peito do pai de Alice para ficar de luto pela perda dela e também deixa ela chorar seu coração para fora. Até esse momento a rua está cheia de zumbis e eles não podem mais usar o apartamento. Takashi, Alice e o cachorrinho caminham em cima do muro para evitarem serem mordidos até alcançarem o carro. Felizmente, Saeko e os outros vieram para resgatá-los e ao invés disso, Takashi pula no veículo com Alice e aquele cachorrinho e desse jeito todos eles chegam ao outro lado, atravessando o rio. Com sorte não há zumbis à vista ou civis também, o que dá a eles o luxo de checarem e se familiarizarem com suas armas novas. Mas como as garotas ainda estavam com roupas de dormir, Shizuka mostra um monte de roupas da sua amiga que elas podem usar agora. Então assim as garotas trocam para essas roupas e se equipam com armas. O próximo checkpoint deles era a casa de Seiya, porque era o local mais próximo, mas enquanto eles estavam a caminho, um monte de zumbis ficam no caminho deles, mas isso não era um problema, porque o carro podia facilmente passar por eles. No entanto, em um momento eles chegam a uma rua sem saída e tiveram que frear. Ray, que estava em cima do carro junto com Takashi, não conseguiu segurar a força da freada e caiu do veículo. Eles começam a usar suas novas armas para cuidarem dos zumbis próximos. Seiya estava meio covarde no começo, mas até mesmo ela sai do veículo e começa a atacar. No entanto, o número de zumbis era demais, então Takashi e Saeko decidem atrair os zumbis para eles. E nesse tempo também alguém chega com forças armadas e dão conta dos zumbis que ficaram para trás, assim salvando o dia. A pessoa era a própria mãe de Seiya. Ainda assim, Takashi e Saeko já estavam separados do grupo, então eles decidem chegar na casa de Seiya por conta própria. Os dois acham um jeep maneiraço e avançam pelos zumbis, mas por conta da queda no rio, Saeko ficou toda molhada. Isso estava ficando muito malicioso e, claro, ruim também para a saúde dela. Então ela se troca para roupas pretas e isso acaba perturbando o nosso menino. Mais tarde, eles abandonam o jeep em uma fonte e se envolvem em um combate com os zumbis ali próximo, mas quando Saeko encara crianças zumbis, o corpo dela congela e Takashi tem que se intrometer para ajudá-la a sair daquela situação. Os dois se abrigam em um santuário, onde Saeko compartilha uma história do passado dela. 4 anos
anos atrás um homem tentou atacá-la, ela surtou e quase matou o cara. Além disso, ela gostou de ter atacado. Agora que ela se lembra disso, ela parece um pouco culpada e tal, mas Takashi vai adiante e beija ela. No dia seguinte, quando ela congela novamente em frente aos zumbis, Takashi agarra os melões dela e lança palavras de sabedoria para ela, dizendo que ela deveria abraçar o lado escuro dela, se isso significa continuar vivendo. Isso restaura o espírito de luta dela em 100%, e a partir daí Saeko destrói todos aqueles zumbis, e então finalmente eles chegam na casa de Seiya. Enfim, tem sido um longo dia desde que eles chegaram aqui, e parece que é hora deles decidirem se eles querem ficar aqui ou se aventurarem lá fora novamente. Takashi gosta da ideia de ficar aqui e se tornar uma parte do território do pai de Seiya, mas Seiya fica com raiva. Ela está com raiva dos seus pais, especialmente do pai dela, que pensou que ela tinha morrido naquela escola e não tentou procurar por ela. Isso faz o Takashi ficar bravo com ela, porque diferente deles, ela é sortuda, ela sabe que os pais dela estão vivos, e enquanto tudo isso acontece, o pai dela, Suichido, aparece na vizinhança, e ele faz uma execução de um dos seus amigos zumbificados em frente do seu pessoal. Mais tarde, Hirano é cercado pelos homens do pai de Seiya, e eles pedem para o Hirano dar as armas dele para eles, mas ele simplesmente não dá. Eventualmente, o pai dela aparece e pergunta a extensão das habilidades dele, e é aí que a turma entra e dá suporte para ele, especialmente Seiya, que zomba do seu pai, dizendo que diferente dele, esse homem, Kota Hirano, estava na verdade protegendo ela todo esse tempo. Se lembra daquele professor desagradável de antes, chamado Shito? Bom, nessa altura ele abusou psicologicamente os estudantes, com a visão de que eles mesmos são sua própria salvação. Agora eles estão a caminho para se juntar ao lugar do pai da Seiya. Enquanto isso, um certo grupo de pessoas nesse lugar pensam que o pai de Seiya está despejando baboseiras, que tudo é para poder controlá-los. Aqueles infectados com certeza podem ser curados. Seiya, Hirano e Takashi tentam colocar algum juízo neles, mas não funciona. Eles fundamentalmente iludiram a si próprios. Saeko, por outro lado, está sentada bem em frente a Suichido, enquanto ele presenteia ela com uma katana raríssima. Parece que o pai de Saeko ensinou a arte da espada para o pai de Seiya, e agora ele está presenteando a filha do seu mestre. Mais tarde, Rei está inclinada no braço de Takashi, enquanto está sentada na cama. Takashi está ficando meio inseguro, mas quando Rei diz que ela está pronta para fazer qualquer coisa por ele, ele começa a se sentir melhor. Takashi queria beijar e fazer outras coisas, mas parece que os machucados de Rei ainda não se curaram. Então ela sai para a professora Shizuka dar uma olhada. Mais tarde, Takashi, Rei e Saeko ficam prontos para saírem. Eles irão voltar dentro de 2 dias depois de encontrarem seus pais. Enquanto isso, Shido usou o charme de uma estudante para chamar a atenção de um segurança e eventualmente entrou de fininho na propriedade do pai de Seiya. Foi fácil, porque ele próprio era um membro da família do senador Shido, mas ver ele faz o sangue de Rei ferver como nunca, e ela instantaneamente corre para atacá-lo. E é aqui que tudo começa a fazer sentido, do porquê o Rei tem tanta raiva desse cara. Parece que a razão do porquê o Rei ter de repetir uma série era porque o pai de Shido disse pra ele fazer isso. Tudo porque ela era filha de um notável oficial da polícia, que virou uma pedra no sapato da política do pai de Shido. Até mesmo Suichido entra na conversa, a escolha estava nas mãos de Rei, a vida de Shido estava na mão dela, mas ela percebeu que não vale nem mesmo a pena matar esse homem, então ele é chutado pra fora do lugar. Ele leva seus estudantes e sai de cena pateticamente. Enquanto isso, 2 oficiais da Marinha dos Estados Unidos lançam mísseis por ordens finais do presidente. O impacto pode ser visto até mesmo pelos astronautas presentes na estação espacial. Rika diz que a partir de agora as noites serão realmente escuras. Ela estava até mesmo conversando com a sua querida amiga Shizuka, mas a ligação delas é interrompida. Tudo por conta do pulso eletromagnético, resultado daquelas explosões nucleares do míssil. Os computadores e outros dispositivos eletrônicos pararam de funcionar também. Shido estava dirigindo um ônibus e ele acaba batendo em uma das barreiras do lado de fora da propriedade do pai de Seiya. Isso não apenas causa a morte de Shido e os estudantes, mas também agora a propriedade de Suichido não é mais segura. Eventualmente eles destroem o portão e os zumbis entram. O fogo toma de conta de todo lugar. A única opção agora é fugir da vizinhança deles. Suichido diz aos outros para escaparem. Eles vão pensar em algo sozinhos. Seiya não gosta da ideia de se separar, mas a mãe dela coloca algum senso nela, já que acontece que ela e Suichido têm um dever a cumprir. Então depois de um adeus emocional, a turma vai para a garagem para manter os zumbis longe até o carro ser consertado, e então sair de cena. Desse jeito eles saem de lá para entrarem na selva novamente. O próximo passo da jornada deles era procurar pelos pais de Takashi e de Rei. E galera, eu tô vendo que vocês curtem vídeos mais longos, então vou trazer mais vídeos assim pro canal. Se você realmente curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo para dar aquela espalhada no vídeo. Se inscreve aqui no canal, galera, ativa o sininho, ajuda a gente a chegar aos 30 mil inscritos. 3 vídeos para vocês aqui toda semana, e a gente tem a intenção de lançar mais vídeos ainda por semana para vocês, galera. Eu adoro ver o feedback de vocês, se tá curtindo, se não tá, se eu tô falando rápido, lento, se os vídeos estão legais ou não. Então vem fazer parte desse grupo também. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera, se cuidem.